mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda na busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Eu sou o Dr. Getúlio e esse aqui ao meu lado é o Dr. Evandro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a anencefalia, sobre o aborto, sobre essa decisão recente do STF, que tem dado bastante discussão na sociedade, e também vamos falar um pouco sobre podologia, entendeu? E estamos aqui também com o Dr. Eisenhower para falar um pouco sobre o direito, o nosso presidente. Para falar sobre podologia, nós falaremos com a Maria da Glória, e sobre a anencefalia, o aborto, com o Dr. Luiz Vidal. Dr. Eisenhower, as suas considerações iniciais, por gentileza. Bem, aqui estamos com o programa Direito em Foco e a proposta do nosso programa é a possibilidade de discutirmos os problemas que dizem respeito ao interesse da sociedade de modo geral. De forma que esperamos que ele possa ser do seu agrado, e a sua participação será importante à medida que você possa, através de e-mail, telefones, da própria subseção, participar informando. E tanto isso é a nossa proposta, que hoje trouxemos a doutora Maria da Glória, que é podóloga e vai falar sobre os problemas pertinentes à sua profissão e que diz respeito ao interesse de muitas pessoas, de modo geral. Quer dizer, eu penso até que a maioria de todos nós não tem a ideia, a extensão desse trabalho, que é o trabalho do podólogo no meio social em que nós vivemos. Doutora Maria da Glória, em que consiste a profissão de podólogo? Boa noite. A profissão de podólogo, ela está enquadrada, né, na área de saúde. Ela faz parte da área de saúde, assim como a medicina, como a enfermagem, né? E ela visa o bem-estar das pessoas, né? Trazendo assim como direi, me faltou agora, desculpa, mas é um bem-estar para as pessoas, desculpa, um bem-estar, que as pessoas saibam procurar um podólogo quando houver a necessidade, saiba que os médicos tenham consciência do nosso trabalho, que ainda é um pouco desconhecido, né? O trabalho de um podólogo que tem uma formação, uma graduação, né? Que é um trabalho assim que vai mais além do que um técnico de podologia. Não me desfazendo do trabalho dos outros colegas, mas sim por estarmos bem mais próximos da saúde.
Dona Maria da Glória, que partes específicas a podologia cuida do corpo humano? Olha, a podologia, tudo que diz quadril para os membros inferiores, do quadril para baixo. Mas só que nós estamos mais voltados à área dos pés. Tornozelo, tudo que se diz tornozelo e pé está dentro da podologia. Mas não nos impede de ver um raio-x de uma pessoa que tem algum problema nos joelhos e eu saber como encaminhar, que eu tenho obrigação de saber o que está acontecendo com esse paciente para poder encaminhá-lo, né, para o caso que ele precisa. Né? Doutor Luiz Vidal, mais uma vez com a gente aqui, tratando de um tema bastante polêmico, a anencefalia e o aborto. Doutor Luiz Vidal, quando existe uma morte cerebral, aquela pessoa está com o corpo ali disponível para doação de órgãos. Quando isso não ocorre, não existe a doação de órgãos no caso de uma morte cerebral, na verdade aquela pessoa está privando várias outras pessoas de receberem órgãos, que muitos desses órgãos vão dar vida a novas pessoas. No caso de uma criança que nasce sem o cérebro, a gente não diz nenhuma morte cerebral, ela nasce sem o cérebro. Como que isso é encarado? É encarado da mesma forma que a morte cerebral? Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Quero agradecer o convite. O assunto realmente é delicado e complicado, envolve várias questões filosóficas de religião e especialmente do direito. Nesse caso, não há nem que se falar em aborto, né? Na questão do anencéfalo, inclusive porque está na lei de transplante, que para ser considerado morte, tem que se ver morte encefálica, morte cerebral. Então, não há que se falar é um fato atípico, né, a questão do anencefalia. Não consta do artigo 128 e 2 do Código Penal, e não há que se falar, a meu ver, né, no que se falar em aborto, naqueles casos previstos na legislação. O que ocorre nesse caso aí do aborto, que a lei do aborto, né, já é antigo, 1940, há essa polêmica toda, mas desde 1940 que o nosso Código Penal prevê isso. E tem que lembrar o seguinte, em 1940, nós não tínhamos, a ciência não tinha esse conhecimento, essa capacidade de detectar essas síndromes. Né? A anencefalia é uma, e tem outras, a síndrome de Patau, a síndrome de Edwards, e não havia como detectar. Essa é a questão. Quando na questão, voltando à sua pergunta, quando não se doa os órgãos, né, na questão da morte cerebral, e se priva várias outras pessoas de poder receber esse órgão e ter sobrevida, né, também já na lei do transplante está previsto isso, né, que a pessoa tem que ser doadora e também tem que ter um consentimento da família. Essa é a questão, isso aí também está previsto na legislação. Doutor, para os nossos telespectadores entenderem um pouco mais essa questão de quando a vida, quando a morte, o senhor poderia detalhar um pouquinho mais essa questão do direito, quando ocorre a morte? Getúlio. Bom, eu vou me prender à lei, vou me prender à questão da lei de transplante. Acho que é 9.343. Vou me prender à lei do transplante e dizer que ocorre a morte quando se detecta a morte cerebral, né? A morte encefálica. É o que está na lei. Eu me prendo ao que está na lei. Eu acho que seria até interessante se tivesse aqui um médico, né? Convidar um médico para que venha aqui no próximo programa. Eu vou me prender ao que está na lei. Então, há uma morte cerebral, os médicos, né, diagnosticam que há uma morte cerebral e me prendo a isso aí. Agora, uma coisa interessante, eu lembro na votação do STF, só a título de curiosidade,
Estou lembrando que em 2009, acho que o Brasil todo ficou sabendo daquela menina de 9 anos que foi estuprada pelo padrasto em Recife, né? Acho que foi em Recife, foi no estado de Pernambuco, e o clérigo, né, acho que foi o bispo de Recife, o que ele fez? Ele excomungou toda a família, a menina, os médicos, e ele não excomungou o estuprador. Ele não excomungou. E a repercussão disso aí foi o seguinte: houve uma mudança. Roma, né, o Vaticano vai e muda o código 1398 do Código Canônico e deixou não há mais excomunhão nesse caso. Então, você, como que envolve toda a sociedade, como envolve religião esse assunto? Envolve religião, envolve direito, envolve sociologia, envolve várias ciências. E eu acho que, assim, não estou aqui defendendo o aborto, eu defendo o aborto nos casos em lei, né? E também eu acho que o STF poderia ter avançado mais naqueles casos que eu falei, de algumas outras síndromes, a síndrome de Patal e a síndrome de Edwardes. Ele poderia ter avançado um pouco mais. Poderia também prever naqueles casos, porque ali sabe-se que o feto não tem vida extrauterina. No caso da síndrome de Patal, 30% consegue sobreviver, parece que 12 dias, outro 40% questão de meses, e ninguém chega à idade adulta, ou quando chega, com sérios problemas cerebrais. Poderia ter avançado um pouco mais, mas eu acredito que já foi um grande passo e pode-se tirar daí jurisprudência, e os tribunais, até as comarcas de primeira instância, já estão concedendo autorização para, no caso da encefálica, né, a anencefalia não é aborto, né, para uma interrupção da gestação, e também tem concedido nos outros casos. E isso foi uma caminhada longa, né? O STF não decidiu isso aí em 10 dias. A primeira concessão, eu lembro aqui que a primeira concessão no caso de anencefalia foi em 89, em Roraima, me parece, na cidade de Ariquemes. E a segunda foi um ano depois em Mato Grosso do Sul. Então, já é longo, né? Já é uma caminhada longa. E o Brasil é o único país, né, o único país em desenvolvimento, né, que não havia concedido ainda. Todos os países da Europa, acho que exceto a Albânia e Turquia, né, por algumas questões, são os que não autorizaram o aborto ou a interrupção da gestação. Os demais, então nós estávamos comparados a países de África, países de Oriente e alguns países da América do Sul. O doutor entrou num dos pontos principais, né, da questão da decisão do STF. Ela não se estende a outros casos, né? Ela é específica para o caso da anencefalia, correto? Outros tipos de aborto ainda vão ser considerados crime. Isso, o que tem ocorrido, e mesmo, o Getúlio, mesmo com a decisão do STF, 2 dias depois, um juiz, já em Minas, negou. Mesmo com a morte anencefálica, ele negou, com um feto, aliás, uma gestação anencefálica, ele negou à mãe, que ela, lógico, ela recorreu e conseguiu, em segunda instância, ela conseguiu essa autorização. Então, os outros casos vão ser decididos né, vai acontecer mesmo, esses pedidos, pena que, quando a autorização vem, já vem um pouco tardia. Né? A mãe descobre que está com 12 meses, ela descobre que a criança está com problema, né? Que tem problemas na gestação, ela pede autorização, é negada ao juiz de primeira instância, quando recorre já está com 7 meses. Aí a mãe vai até o final, porque aí ela já corre um risco, ao fazer o aborto, ela já está correndo o risco com a questão desse aborto. Né? A gente vê que o STF, né, inclusive nós discutimos isso no programa passado, ele vem suprindo uma carência do legislativo. O legislativo deveria estar à frente, fazendo leis, né, que cobrisse essas síndromes todas, né, que a gente sabe que, apesar de raras, né, acontecem cotidianamente em várias partes do país.
Doutor Eisenhower, qual que é a opinião do senhor a respeito do que foi falado aqui sobre a anencefalia, a carência do Legislativo e as decisões do STF? No caso da decisão do STF, foi uma arguição de preceito fundamental. Isso é muito interessante que essas coisas ainda aconteçam, né? O problema maior que eu vejo, que eu observo, Evandro, e o Fidal falava ainda há pouco, é o tempo, a demora no segundo mês, no sétimo mês, a lentidão, a letargia que atinge determinados órgãos neste país, não é? Esse é um assunto que tem que ser decidido de imediato. O Poder Judiciário devia enfrentar, encarar isso com mais rapidez, com mais celeridade, para evitar que, muitas vezes, as crianças nasçam e a decisão só vai surgir aí muito tempo depois, quando a criança já está até ressuscitando, é que surge a decisão, muitas vezes. Acho que é preciso, sim, o tribunal tem que enfrentar essas questões. Para isso já está previsto na Constituição essas arguições, e a gente espera que outras provocações ocorram para que o Supremo Tribunal Federal se manifeste e outros tribunais também. E era importante que dessa decisão logo surgisse a repercussão geral e outros aspectos que obrigassem juízes de outras instâncias a praticar, a cumprir imediatamente nesses casos específicos, sem nenhuma outra extensão que permita desvalorizar a vida, privilegiar clínicas de aborto e situações que o povo não quer, que na realidade nós temos que lutar contra isso aí, sim. Doutor Luiz, quer fazer uma complementação? Bem colocadas as palavras do Eisenhower, nosso presidente, e o que ocorre é o seguinte: as decisões são demoradas e a questão dos nossos parlamentares, eles são, na verdade, medrosos, né? Acredito que eles ficam se prendendo à questão religiosa, quando que não tem que se prender a essas questões, porque o país é laico, e tem que se ver o que está sendo analisado ali é a saúde da mulher. Imagine, uma mulher levar uma gestação até o 9º mês de um feto que ela sabe que não vai ter vida, e todo aquele problema psicológico, e ela vai levar para casa, ao invés de levar para casa um berço, né, uma criança num berço, ela vai levar um caixão. Ela vai levar uma criança no caixão. Quanto isso é deprimente, quanto isso aí mexe com o psicológico, com a saúde da mulher, isso aí é inconstitucional. Morre duas vezes, né? Uma quando fica sabendo da anencefalia e outra quando você vai enterrar aquele corpo quando chega a nascer, logicamente, né? Eu também não sei a questão aqui, tem uma questão de saúde, há uma questão de saúde com relação ao leite, né? Que a mulher, né, produz leite para quem? Está produzindo aquele leite para quem? Depois ela tem que secar os seios. É uma questão, imagino aí, de doença, de risco de câncer. Maria da Glória quer manifestar a respeito também. No caso da doação de leite, nós sabemos que existe, né, os locais, os bancos de doação de leite. Não sei se aqui em Cabo Frio existe. Mas no Rio e nas outras grandes cidades existe esse banco de sangue, esse banco de leite, que é muito importante nesse caso, porque a mãe fica com as mamas cheias de leite, né? Então, tem que doar. Tem muita criança prematura precisando desse leite, né? Salvo engano, aqui no município existe sim, acho que fica ali no Braga, o Hospital da Mulher, né? Salvo engano mesmo. Gostaria de fazer uma complementação também, doutor? Sim, eu queria explorar mais a presença da doutora Maria da Glória, porque eu ainda falava com o esposo dela recentemente e acabei aprendendo algumas coisas a partir das informações que ele trouxe para mim. A ideia que nós temos, a ideia que se passa, a ideia que a maioria das pessoas tem
é que o podólogo é para desencravar a unha, para verificar apenas essas questões. E não é só isso, né? É uma situação bem mais abrangente. A gente tinha que aproveitar essa oportunidade de explorar mais a doutora Maria da Glória para falar sobre isso aí, porque tenho certeza absoluta que muitas pessoas, a maioria das pessoas, desconhecem as funções, a praticidade, a utilidade do podólogo na vida das pessoas. Dona Maria, vamos aproveitar aí o ensejo da doutora Eisenhower, vamos fazer algumas perguntas então. Para o podólogo, você precisa do encaminhamento médico? Você pode ir direto ao podólogo? Como funciona isso? Bem, existem duas situações. Ou você vai direto ao consultório, no meu caso, eu tenho um consultório, você vai direto por algum problema que aconteceu, ou também não cuido só da parte de saúde, também cuido da parte de estética, porque existem pessoas que vão no meu consultório só para cuidar da estética. E muitos vão por causa da saúde, por causa daquela unha encravada, segundo o doutor falou. E não vou estar usando termos técnicos, porque, às vezes, né, fica um pouco difícil. Então, a pessoa se sente tão incomodada com esses problemas que vai direto ao consultório. E, em outros casos, por recomendação médica. No caso das pessoas diabéticas, que já, às vezes já se encontra com alguma patologia já instalada, então vai ao podólogo. Para quê? Para fazer uma correção nas unhas, para evitar que aconteça problemas graves de uma infecção e por problemas também que acarretam, né, o problema do diabetes, as neuropatias que acontecem, né? Doutor Luiz Vidal está querendo se manifestar e, em seguida, nós vamos para o nosso intervalo. Eu prefiro depois do intervalo. Porque o nosso prazo agora é curto. Então vamos ao nosso intervalo e, na sequência, o doutor Luiz Vidal vai se manifestar. O combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas ajuda a busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Boa noite, retornamos do nosso intervalo e eu gostaria de
convidá-lo a fazer perguntas para a gente, fazer sugestões de temas, entendeu? Elogiar, criticar também. E isso tudo você pode mandar para o nosso e-mail, que é direito-em-foco@hotmail.com. Entendeu? Faça a sua sugestão. Se quiser fazer pergunta também, pode fazer a pergunta, que a gente aqui, como nos programas anteriores, vai ter o maior prazer em responder. Né, doutora Eisenhower? Ele Se gosta souber muito. responder, né? Se Ah. souber responder, claro, óbvio. Ou se quiser ligar lá para a subseção e falar diretamente lá com a OAB, é só ligar para o 2643-0026, ramal 27. Agora vamos voltar aqui com o doutor Vidal, que ele gostaria de fazer a pergunta, né? É um cliente assíduo da podologia? Isso, verdade. Eu mostrei aqui o meu pé, a doutora Ana, aqui no intervalo. Doutor Glória, desculpe. E eu há 6 anos, desde 96, que eu tenho um problema terrível com as minhas unhas, né? E se não fosse a minha podóloga, a Elaine, já teria tirado, né? Feito, como é que o nome se dá? Uma cirurgia, né? Que o médico sempre recomenda, né? Alguém perguntou aí se o médico encaminha, acho que foi o doutor Getúlio, se o médico encaminha, o médico na maioria das vezes não encaminha. O médico na maioria das vezes ele quer cortar a sua unha, ele quer extrair a sua unha. Aí eu vou deixar que a doutora fale, né? Extrair a unha resolve, doutora? Bem, hoje em dia existem vários tipos de cirurgia. E existe uma cirurgia definitiva, no caso da unha encravada. Sendo que, no Brasil, nós, podólogos, não temos autorização de fazer. Na Espanha, sim. Eu creio que daqui mais um ano, 2 anos, já tenhamos essa autorização. É uma cirurgia simples, mas muito dolorida, né? Mas que a pessoa não volta a encravar essa unha. Por quê? Quando a unha é encravada e a pessoa já vem com isso desde a nascença, é um problema muito sério. É um problema que tem que fazer a correção desde quando é criança. E não é só colocar uma fibra, conforme o doutor está aqui no pé. A gente coloca vários outros aparelhos primeiro para até chegar na fibra. A fibra vai ser o último recurso, quando a unha já está bem aberta mesmo no leito dela, né? Então, aí a gente pode só continuar com anteparos, tratamentos, para que essa unha não volte a ter o formato que era anteriormente. Tá? Mas existe a cirurgia. É como se fosse uma ortodontia das unhas, né? Isso mesmo. Inclusive, nós usamos muitos aparelhos que os ortodontistas usam, né? Nos aparelhos de dente, os bottoms, tudo isso nós usamos. Maria da Glória, o pessoal tem uma curiosidade enorme com relação a essa profissão. A gente conversava em off aqui antes, né? Existe uma faculdade em São Paulo que forma podólogos de nível superior. Você podia falar sobre essa faculdade? Então, existe em São Paulo a Universidade Anhembi Morumbi, que formam os podólogos. Antes, um ano e pouco atrás, eram 2 anos integral. É uma faculdade muito puxada. Eu, quando fui fazer a faculdade, eu pensei que eu fosse para a parte só de estética. Um mês depois, o coordenador do curso entrou na sala dizendo: gente, hoje nós fazemos parte integral da saúde. O estágio é todo feito dentro de hospital. Vocês vão ter aula igual médico. Só vocês não vão dissecar cadáveres, porque isso não faz-se mais. Mas vocês vão ter que estudar todo o corpo humano, saber todo tipo de doença, saber tudo o que envolve de doenças no corpo humano. Então, por isso que nós fazemos parte da saúde. O meu estágio na faculdade foi todo dentro de hospital. Inclusive, eu fiz um trabalho na Unifesp, em São Paulo. Fiz um trabalho parte do meu estágio
e um trabalho voluntário, no caso, junto com o Dr. Pimazzoni e toda a sua equipe. Dr. Augusto Pimazzoni é uma sumidade em diabetes. Ele era pediatra e depois, com o tempo, foi se envolvendo com diabéticos e faz um trabalho maravilhoso, tá? É um trabalho assim multidisciplinar. Ele exige mesmo que nós, da área de saúde, saibamos mexer, saber na medicação, saber o que está mais, o que está menos, para poder indicar ao médico. Porque, às vezes, o paciente chega para você e está tomando remédio em excesso, mas ele, quando chega lá no médico, ele esquece de dizer. E, quando está cá com a gente, ele se solta de uma tal forma que ele diz, hoje eu não estou bem. Então, você tem que saber escrever aquela cartinha para o médico, dizendo, olha, o paciente X é seu, ele está acontecendo isso. Faz um relato para o médico. Quer dizer, que, então, nessa parte, o podólogo é um pouco diferente do técnico de podologia. Aqui, em off, né, nós falávamos de podólogo e podologista. Por que essas duas? Tem diferença? Na palavra, não, só na escrita. Tá? Porque podólogo é podólogo é podólogo. Por que podologista? Porque o podologista tem um nível superior. Só por causa disso. Então, na universidade, foi criado isso, para fazer um pouco uma diferença, né? Sendo que a gente respeita muito o técnico de podologia, porque ele também estudou, tá? Para chegar onde chegou. Tá? Só que nós, que fizemos a faculdade, estudamos mais um pouco, né? Teve mais coisas para estudar, né? Mas não menosprezo o trabalho desses meus colegas. É um estudo mais aprofundado. Porque os professores são, assim, vamos dizer, catedráticos na podologia. O professor Armando Bega, são pessoas antigas dentro da podologia. Hoje os planos de saúde têm coberto essa área ou ainda uma carência? Olha, alguns planos, aqui em Cabo Frio eu não sei, mas eu sei que já tem locais no Brasil que os planos de saúde já estão cobrindo. Mas é um tratamento, é igual um tratamento odontológico. É um tratamento caro, mas que é necessário. Doutor Vidal, mais uma complementação? Não, vou fazer uma pergunta aqui. As Forças Armadas têm admitido podólogos ou podologistas nos seus quadros? Olha, sinceramente, eu não sei. Isso foge um pouco, tá? Eu não sei se existem podólogos lá dentro. De repente, pode ser enfermeiros, tá? Ou fisioterapeutas também, que estão lá dentro e que fizeram cursos e estão trabalhando. Até porque o meu problema, a culpa é culpa exclusiva da Marinha. Da Marinha, por causa dos boots. Sapato apertado, número menor. Né? Tudo. Nos dão um número menor. Eu faço também, eu trabalho com a parte esportiva, faço a podologia esportiva. Quer dizer, tudo que se diz em relação a pé. Os atletas têm o pé muito judiado, né? Inclusive, eu cuidei em São Paulo do pé de Ronaldinho. Quando ele está, o Ronaldo, eu faço confusão, quem estava lá no Corinthians, o meu professor nos levou, a gente tinha que fazer estágio lá dentro do Corinthians, né? Então, eu coloquei a mão nos pés desse atleta. O Gato colocou os pés do fenômeno, né? A mão nos pés do fenômeno. Nos pés do fenômeno. Doutor Vidal, complementando um pouco esse assunto de aborto, você acha que mais para frente o STF ainda vai complementar com mais decisões essa questão do aborto? Ou ele tende a se restringir um pouco mais e esperar o legislativo fazer alguma lei? Eu acredito que sim. Eu acho que a evolução, né, é uma questão normal, mas eu acredito que esperamos, né, todos nós esperamos que o
que o legislativo ele tome a posição dele, não é só na questão do aborto, em várias outras questões. Inclusive, há 2 programas nós falamos sobre isso, na questão homoafetiva. O legislativo também não se mexe, não se move, por questões também, né, questões filosóficas, questões religiosas, e ele sempre esquece, né, que ele está aqui para legislar para o povo, não é para uma minoria. Então, não tem que ter como há bancadas, né? Nosso legislativo é cheio de bancadas, tem bancada ruralista, bancada de banco, bancada de várias bancadas, bancada religiosa, e ele esquece que a questão principal é o povo. Eu vou lembrar aqui, queria lembrar aqui uma questão, como a genética está tão evoluída, eu faço uma pergunta, né, uma pergunta aqui para o telespectador, não seria o caso de nós nos adiantarmos e cada um ver fazer o seu mapa genético, e já sabendo como há um casamento, se faz do tipo sanguíneo, para ver se há compatibilidade, não seria a questão de fazer um mapa genético, falar assim, ó, se você casar, se vocês tiverem filhos, os filhos vão sair assim, né? Não vai sair filho com olho azul, não vai sair filho com olho verde, né? Não vai sair um filho com a anencefalia, ou com a síndrome de Patal, ou com a síndrome de Edwards. Seria uma questão, ou não, né? Ou não seria? Essa é a pergunta que eu deixo. Eu vou deixar uma pergunta para o telespectador, que o telespectador nos faz perguntas. Eu acredito que, acho que o nosso caminho é esse, o caminho da humanidade seria esse. E evitaríamos, né, sofrimentos e sofrimentos. Eu vou fazer uma pergunta aí nessa questão do mapa genético. Você não acha que fazer essa questão do mapa genético, um estudo mais profundo, não abre para outras questões, da questão do seguro, do plano de saúde, cobertura, também não é perigoso nessa questão? Não deixa de ser perigoso, mas não estaria havendo aí uma previsão de uma preservação da vida futura. A questão do seguro, bem colocado, eu nem imagino a questão de seguro, a questão de herança também, né? Tem a questão de herança, porque no plano, se você vamos dizer, quando você nasce, você faz todo o seu mapa genético, a seguradora pode falar, ó, não vou cobrir com o plano de saúde essa doença aqui, porque você vai vir a ter, entendeu? A sua expectativa de vida só vai até tantos anos, também não vou fazer um seguro de vida para você. Sim, mas a seguradora já não faz isso com idosos a partir de certa idade? Mas aí no plano da genética você tem uma abrangência muito grande para restringir, né? O idoso pode viver até 100 anos, é uma coisa mais incerta. Ele encarece, mas não pode, às vezes, vetar de fazer. No plano genético ele poderia vir até colocar preços absurdos ou vir mesmo a não fazer, por conta dessa questão de você já estar preponderado aquilo. Tem toda essa questão de debate em cima disso. Eu acho que fica aqui a questão, o debate, até para um próximo programa. Mas, doutor Getúlio, eu vejo ainda que seria uma questão de fórum. Como seria uma questão de fórum íntimo, eu faço meu mapa genético. Se a seguradora não quiser fazer a cobertura, ótimo, mas eu faço questão de fazer meu mapa genético. Quero saber se os meus filhos serão sadios. Hoje a gente já sabe, né, que as seguradoras se utilizam de determinados recursos tecnológicos para, por exemplo, determinadas caminhonetes, a seguradora só faz a cobertura daquele bem se for colocado um rastreador, né? Não haveria, né, essa exigência futura, já com a ciência mais evoluída, de se exigir, por exemplo, olha, vamos fazer o seu mapa genético para ver que tipo de cobertura eu vou poder te dar. Isso olha, uma questão, né? Como o nosso assunto começou com aborto, né? Foi o assunto inicial, e chegamos a essa discussão. Sinceramente, isso aí cabe num outro programa. Mas acredito eu que a seguradora, um plano seria mais caro, né? Encareceria o plano, não aceitaria, de repente, não aceitaria o plano. Mas você já imaginou a segurança que você teria? Eu casando, você está lá com o seu namorado, eu casando, nós dois, nosso casamento é inviável,
por isso, né, o nosso filho será assim, assim, assim. Vamos arriscar? Eu fui uma das primeiras pessoas aqui no Brasil. Eu digo no Brasil porque havia chegado um médico, né, recentemente do Canadá, o Dr. Pena. Ele depois veio a fazer o exame genético lá para comprovação da paternidade da filha do Pelé, né? Dr. Sérgio Pena. E logo que ele chegou, ele ainda tinha muito poucos clientes, pouca gente conhecia essa parte genética, e o meu plano de saúde fez um convênio com ele. E a minha esposa já tinha tido aborto espontâneo, né? E nós fizemos o exame para ver a compatibilidade genética entre a gente. Não havia incompatibilidade, depois nós viemos a ter 2 filhos maravilhosos, graças a Deus. Mas fomos um dos primeiros. Isso em 1984, 85, por aí. Já faz bastante tempo que o Brasil já tem isso aí. Doutor Vidal, mudando um pouco aqui, mas aproveitando o gancho, né, da evolução, da tecnologia, né, o direito digital é uma coisa presente hoje na vida do advogado. Eu mesmo fui surpreendido que foi encaminhada uma carta precatória minha para a cidade de São Gonçalo e caiu numa vara eletrônica. A sorte que eu tinha recentemente feito a minha certificação digital. Mas o advogado hoje está falando, aqui em Cabo Frio não existe, pelo menos no TJ, uma vara que seja 100% digital. Ele corre o risco hoje, né, como foi o meu caso, né, se eu não tivesse preparado, de ser surpreendido aí por um processo digital na sua frente, né? Essa questão digital, eu fiz a minha certificação, mas ainda não peguei nenhum processo eletrônico. E eu acho que eu esqueço, já esqueci como se faz. Eu vou ter que me socorrer a você. Acho que eu já esqueci. O AB vem fazendo vários cursos, né, Eisenhower, tentando qualificar o advogado nesse sentido. É importante ter o certificado digital, porque pode acontecer o que aconteceu aqui com o Dr. Evandro, de cair numa vara digital e seu processo ser totalmente eletrônico. É claro que a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, cada um tem seu sistema e tem que ver que alguns você utiliza o certificado e em outros não, mas é bom se prevenir, é bom fazer. E na Justiça do Trabalho, inclusive, mesmo com o processo físico, você está podendo fazer petições digitais, ou seja, em vez de você ter que protocolar fisicamente até às 6, você pode protocolar até às 23, 1 segundo antes da meia-noite, né? Se você... Até às 23h59. O risco 59. Corre um grande risco, né? Caiu o sistema, né? Mas é uma coisa para o advogado já ter um conhecimento e saber que perdeu o prazo ali das 6, ainda tem um tempinho a mais se souber mexer ali no sistema. Doutor Eisenhower, eu vi um vídeo, né, da doutora Ana Amélia Mena Barreto, que é a responsável pela parte do direito digital da seccional, né? Ela falando que a nossa seccional, no ano de 2011, foi a que mais certificou advogados, superando inclusive o Paraná, que já tem um histórico já de 2 anos, né? Aqui na nossa subseção, como que está a certificação dos advogados aqui? Bom, a OABRJ ofereceu aos advogados aqui inscritos e da região várias oportunidades, vários cursos, e isso eu até me considero a nossa uma subseção que foi privilegiada pela quantidade de cursos e oportunidades oferecidas aos advogados. É verdade que isso é o novo que assusta todas as pessoas, é o novo que amedronta, é o novo que precisa ser conhecido, e o advogado precisa estar bem a par dessa situação o mais rápido que ele puder, porque o mundo será digital, o processo de papel vai acabar
e nós só teremos a oportunidade de trabalhar com o processo eletrônico. E esse processo eletrônico ele vai oferecer grandes vantagens também para o advogado. E, a propósito, eu queria lembrar aqui, na última Conferência Nacional dos Advogados em Curitiba, num daqueles almoços, sentou à mesa junto comigo um advogado de Roraima, um desses estados, tal, lá do norte do país. E ele me dizia, lá está todo o processo eletrônico. Lá todo o processo já está eletrônico e o advogado não tem mais outra alternativa a não ser o processo eletrônico. E ele comentava um problema que disso decorreu. Os advogados estavam acostumados a comparecer ao fórum, ao cartório, a encontrar com seus amigos, colegas, sair do escritório da sua casa, e com isso havia um processo de sociabilização. E com o processo eletrônico, o advogado ficou preso dentro do escritório e estava criando um outro problema social, e é o que a gente precisa começar também a pensar já desde agora, para evitar que o futuro nos surpreenda como surpreendeu a esses advogados daquela região. Ou seja, é inevitável a questão do processo eletrônico. O advogado vai ter que conviver com esse meio, é o futuro, né? Às vezes é mais difícil para as pessoas que são mais velhas, que estão acostumadas com aquele método. E eu gostaria até de falar um pouco dessa questão do processo eletrônico, que eu não vejo as universidades explicando isso para os seus alunos, falando sobre o processo eletrônico, como é que vai ser, como é que como é que eles vão peticionar nessa questão. Estou correto, doutor Eisenhower? Com certeza, mas aí tem um problema da faculdade, que o interesse maior das faculdades é o interesse econômico. Nós temos esse problema aqui na região e nós fazemos, lá na Secretaria da Subseção, um acompanhamento para ver o que é que as faculdades estão colocando no mercado de trabalho, o que é que essas faculdades estão ensinando os seus alunos. E a grande verdade, eu ouço os estagiários, estudantes, dizendo que não ensinam sequer a elaborar um requerimento. De modo que esse problema da faculdade, nós é que temos que fazer o nosso esforço. Observe que nós temos ainda na sala da UAB, aqui em Cabo Frio, a máquina da datilografia, gente. Ninguém usa mais isso aí. Mas nós temos, por qual razão? Porque tem advogado que não sabe ainda lidar com o computador. Felizmente, graças a Deus, são pouquíssimos, são raros. Essas máquinas ficam lá paradas um tempo enorme, mas ainda tem. E os que já estão trabalhando com o computador também ainda não se aperfeiçoaram. É preciso, sim, que o advogado esteja atento para essa realidade. Não tem retorno, é irreversível, e nós temos falado sobre isso desde 2004, no primeiro mandato que nós assumimos. O processo eletrônico, ele está aí, já existem muitos segmentos trabalhando com esse processo eletrônico, e o advogado não vai ter como trabalhar por fora, não tem como correr por fora, ele tem que seguir esse caminho que é o processo eletrônico. Nós estamos vivendo um momento de transição, né? Os advogados que formarem daqui a 2, 3 anos, eles vão rir da gente quando a gente falar que existia processo em papel, que a gente tinha aquele calhamaço de coisa, que você tinha que ir nas secretarias e ficar fazendo carga do processo e devolvendo. O processo era costurado, né? Justamente, que era pensado um ao outro, né? Bom, gente, infelizmente o nosso programa já está chegando ao final. Vamos às nossas considerações dos nossos convidados. Doutor Luiz Vidal, podia começar. Bom, hoje parece que o programa acabou mais rápido, né? Não sei, o assunto foi um assunto bem polêmico. Repetir aqui, o que eu falei no início, eu não sou a favor do aborto, exceto naqueles casos do artigo 128, 1 e 2, e no caso agora aprovado pelo STF. Eu falo isso porque quando eu estive aqui no outro programa e eu ouvi várias coisas que eu não vou mencionar aqui a respeito da outra questão que nós tratamos aqui. E dizer que já prevendo o que o nosso presidente falou, né, sobre a questão da sociabilização, a importância do nosso
do nosso almoço mensal no Cabo Grill e desse programa aqui, que é um programa ótimo e eu cada vez gosto mais. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado a você. Maria da Glória, suas considerações finais, por gentileza. Eu quero deixar aqui alguns pontos que rapidinho, né? É que o podologista ele faz avaliação postural, trabalha com palmilhas, além de avaliação de toda pessoa diabética, tá? Pessoas que já têm comprometimentos, trato de fissuras, faço trabalho com laser, tá? Essas micoses que as pessoas tomam remédio e não ficam boas, vá até o consultório de um podólogo que trabalha com o laser e fica bom rapidinho, tá bom? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto com vocês e, quando precisar, estou à disposição. Nós é que agradecemos. Doutor Eisenhower, as suas considerações finais, por gentileza. Quero, antes de tudo isso, dizer que aprendi outras coisas aqui hoje. Os programas de televisão nos ensinam muitas coisas e aprendi algumas coisas sobre a podologia. E quero dizer que o cartão com o que a doutora Maria da Glória faz está no site da OAB Cabo Frio. Está também, esses cartões estão nas secretarias, nas salas, balcões. As pessoas podem procurar a doutora Maria da Glória ou qualquer outro profissional, que existem vários aí na cidade. Ela está sendo trazida aqui hoje por essa experiência, coisas que a maioria de todos nós desconhece. E, por último, são os nossos agradecimentos a todos por assistirem ao nosso programa, pela paciência, se é que você teve essa paciência toda de ficar nos assistindo até agora. Eu queria agradecer os convidados, queria desejar novamente uma boa noite a você, telespectador, e agradecer pela sua audiência, lembrá-lo que, se você quiser enviar dúvidas, sugestões e perguntas para a gente, o nosso e-mail e telefone está à disposição. O e-mail, você sabe, é direito-em-foco@hotmail.com. Não é underline. Às vezes manda coloca o underline em vez de traço, vai voltar o e-mail. Repita, é traço. Entendeu? Mande sua dúvida, mande sua sugestão. Caso queira falar, entre em contato com a gente pelo telefone 2643-0026, o ramal 27, entendeu? E se você quiser ver um dos nossos programas anteriores ou perder uma parte desse programa, é só entrar no YouTube, botar Direito em Foco Cabo Frio e lá vai aparecer todos os nossos programas. Eu desejo a todos uma boa noite e nós vamos estar no próximo programa de 19 às 20 horas. Mas, antes de encerrarmos, eu queria fazer o convite a vocês aqui, que o doutor Evandro vai fazer do nosso almoço, né, doutor? O nosso próximo almoço, dia 18 de maio, no Cabo Grill, às 13 horas. Então, boa noite a todos, uma excelente semana. O combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda a busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer.
Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso.